venha me cobrar coisa nenhuma. Quem paga o preço de me ser sou eu. Não venha me cobrar coisa nenhuma. Quem paga o preço de me ser sou eu. Toda fragilidade é fruto de temer. Se eu não me for, quem é que vai me ser? Toda fragilidade é fruto de temer. Se eu não me for, quem é que vai me ser? Não deixa a moda me levar coisa nenhuma. Quem traça esse caminho aqui sou eu. Não deixa a moda me levar coisa nenhuma. Quem traça esse caminho é Deus, mas eu fiz uma promessa, mas meu santo me negou. Sabe o sete flecha com seu canto me informou que o que faltou pra mim foi calo nas mãos. Que o que faltou pra mim foi suor na testa. Que o que faltou pra mim foi calo nas mãos. Que o que faltou pra mim foi suor na testa. Não venha me cobrar coisa nenhuma. Quem paga o preço de me ser sou eu. Não venha me cobrar coisa nenhuma. Quem paga o preço de me ser sou eu. Quem paga o preço de me ser sou eu. Quem paga o preço de me ser sou eu. Quem paga esse preço? Quem paga 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 sou eu. Salve, 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 galera! Boa tarde, boa tarde. Se apresentem. Opa! Gente, alô, 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 alô. Nós somos o Saci Ueré. O nome dessa deusa aqui é Amanda Duarte. Palmas pra ela. Esse aqui é o Gui Campos. No baixo, Danilson Oliveira. Na batera, Fernando Mazzoni. No violão, o mago Abacate Alan. Eu sou o Cris Varé, é um prazer estar aqui, galera. Vamos que vamos! É isso aí, está no ar o Câmara Ligada e hoje é dia de festa, 12 anos do programa que a gente criou para ouvir o som e o pensamento dos jovens. E para comemorar a data, já é uma tradição aqui nossa escolher o tema política e juventude. E desta vez a gente quer saber de que forma você contribui para o desenvolvimento da sua comunidade. Como as redes sociais e a participação do jovem vem se tornando também um dos mecanismos mais importantes quando o assunto é debater e agir para resolver as questões que afetam a realidade local. E isso é uma ação política. Isso mesmo, Raila. A gente está falando de comunicação social, mobilização, educação e movimentos de cidadania. E as novas tecnologias, elas não são apenas instrumentos nesses casos. Elas também causam impacto e muita repercussão. Para participar dessa conversa, estão aqui com a gente a Isadora Harvey, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília e consultora em Gênero e Raça no Fundo de População das Nações Unidas. Obrigada, Isadora. Palmas para Isadora.
A gente também tem aqui com a gente o Herbert da Cruz, ele é educomunicador, fotógrafo, integrante da Rede Nacional de Jovens Comunicadores e colaborador da revista Viração. Muito obrigada. No palco a gente recebe a banda Saci Ueré. Vamos conhecer mais sobre eles. Vestida com a vastidão, ela me pega pela mão. Criada em 2016, a banda Saci Ueré traz um som alegre, empolgante e com influência da tropicália, da música negra e de vários ritmos, como o forró, o rock e o jazz. Essa mistura de sons fez o grupo formado por Christophe Barea, Abacate Alan, Gui Campos, Denilson Oliveira, Amanda Machado e Fernando Mazzoni chamar a atenção na cena brasiliense e alçar voos mais altos. Uma cabeça sem tampa é do tamanho do céu. Em 2017, lançaram seu primeiro EP composto com 4 faixas. Foram uma das 20 bandas selecionadas para o Up Festival da no Rio de Janeiro e recentemente tocaram no Festival da Lagoa, no Sofa Sounds e no projeto Quarta Dimensão. Agora, a banda vai reunir essa bagagem no primeiro álbum, que está em fase de pré-produção. Som contagiante, né, galera? E aí, quem teve a ideia de criar a banda e vocês também têm trabalhos paralelos? Quem vai responder? Oi. Bom, a ideia nasceu naturalmente, assim. Nós somos todos amigos, na verdade. Isso é uma das características da banda, esse afeto que a gente tem. Não é de hoje, a gente vem construindo isso dentro dessa amizade mesmo. E depois cada um foi admirando a musicalidade um do outro. E até que uma hora um olhou pra cara do outro e falou, cara, vamos fazer uma banda? Né? Você tem umas músicas massas, velho. Eu tenho umas composições aí também, vamos fazer. E aí o processo foi longo, assim, né, de ir se conhecendo musicalmente, até que realmente se consolidasse o Saci Ueré mesmo, esse projeto específico. E é isso, assim, a gente... Todos aqui de Brasília, e o encontro musical foi por causa da... Vocês já faziam música em algum lugar? Eu fiquei curiosa de saber, assim, nós nos encontramos, ficou vago, né? Assim, como assim? Explica melhor, assim, todo mundo aqui de Brasília, com produções musicais feitas aqui paralela a isso que vocês começaram depois com o projeto, é isso? Fogueira é um lance mega magnético. Então, a fogueira é um lugar onde a gente conhece pessoas, cada um tem o seu trabalho, eu já tinha um trabalho de composição, o Cris também, o Gui... E foi juntando dessa maneira, todo mundo é de Brasília, né? Todo mundo aqui de Brasília, amigos próximos, de círculos muito parecidos. Aí na fogueira falou, rapaz, tu tem uma cara de banda, hein, mano? Tu também tem uma cara de banda, né? E foi assim. A plateia também que já está querendo fazer perguntas, então já vamos passar para eles. Mas antes eu quero ouvir muito barulho, tá, gente? São os alunos do 10001 de São Sebastião. 100 Paulo Freire. 100 Paulo Freire, cadê vocês, meninos? E os estudantes do SED 01 de Planaltina. Obrigada pela participação de vocês. Pode fazer sua pergunta. Meu nome é Gabriel e gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Em que ano surgiu a banda? Rapaz, essa é uma questão muito doida, porque a gente mesmo fala, a gente se juntou em 2015, 2016 ou 2017? Na verdade, como teve algumas formações, a gente considera que essa formação aqui é de 2016. Acertei? Quais que são as principais influências de vocês? Assim, a gente tem uma visão assim colorida, eclética, ao mesmo tempo nada datada. Da onde que vem essas influências? Eu vou dizer uma e meus amigos dizem outra. Para mim, uma grande referência é Novos Baianos, não sei se vocês conhecem. Vocês conhecem, gente? Depois pesquisem, Novos Baianos é show de bola. Inspiradores nossos. Eu cito outro que é super referência sempre, que é o mestre Gilberto Gil. Gilberto Gil nos acompanha. A gente tem muita admiração pela música brasileira, principalmente ali dos anos 70. Lógico, hoje em dia tem muita coisa boa também rolando, mas eu diria que a gente puxa um pouco para esse lado aí, como foi citado ali também, uma influência da Tropicália, essa coisa toda. Até o próprio nome da banda traz um pouco disso, da mistura, assim, porque, por exemplo, Saci.
a gente estuda na escola, né, que é uma figura folclórica, tal e tal, mas o Saci, ele é uma entidade que vinha dos indígenas, do Tupi, só que foi ganhando elementos das outras culturas que vieram aqui para essa região. Por exemplo, ele, depois que chegaram os negros da África, ele começou a ter uma perna só, essa mesma lenda. Aí depois ele passou a ser negro. E aí ganhou um gorrinho vermelho. Isso vem de uma influência dos portugueses, que tinham também um gnomo de gorrinho vermelho lá nas florestas. Eles misturou tudo, virou Saci. Então, a gente gosta de usar esse nome como um símbolo de que misturaram-se vários elementos aí para surgir essa musicalidade brasileira. Mais uma pergunta, pode fazer a sua. Oi, meu nome é Wellington, sou do Paulo Freire. Eu quero saber da banda. Os artistas precisam dizer nas redes sociais em quem vão votar? Já entrando no tema do programa. Eu só não ouvi muito bem o começo da pergunta. Os artistas. Os artistas nas redes sociais, em quem vão votar, por exemplo. Quem quer responder isso aí? Olha, eu vou dizer a minha opinião. Eu não botei nas redes sociais, não vou falar meu voto aqui. Eu não botei nas redes sociais. Agora, eu acho importante porque eu não sou muito engajado em rede social. Apesar de ser importante, né? Eu acho importante os artistas se posicionarem como eles estão se posicionando. Se vocês forem olhar, vários deles estão se posicionando em relação ao tema que está colocado aí. E o artista, ele é um formador de opinião. Então, ele tem essa função importante na sociedade de formar opiniões também. Alguém quer falar mais alguma coisa aí? Opa, pode fazer sua pergunta. Meu nome é Cíntia Lohane, vim do Colégio 100-01 de São Sebastião. E a minha pergunta é, qual foi o objetivo de vocês em escolherem elementos da música negra? Legal, legal. Olha, eu acho que é uma das heranças mais valiosas que existe na música brasileira e não pode ser negada nem omitida de forma alguma, entendeu? Eu acho que o que tem de mais lindo da música brasileira veio dos negros. Talvez alguém discorde, mas essa é a minha opinião. Então, é impossível a gente fazer um som que nos contemple e que represente a brasilidade sem trazer essa referência. E também a gente tem, alguns de nós viemos de terreiro, né? Então, a gente tem essa influência aí fortemente. Bacana. Vamos começar então a mergulhar no tema do nosso programa? Dá uma olhada no vídeo sobre participação política que a gente preparou. Participar de um debate na sua escola ou comunidade, lutar por causas sociais ou ambientais, fazer uma manifestação e votar são exemplos de participação política. E grande parte dessa participação pode ser feita também no ambiente virtual, aí pelo seu computador ou pelo celular mesmo. Com essas ferramentas, você consegue acompanhar transmissões de audiências públicas, acessar os portais da transparência, articular mobilizações e acessar aplicativos de cidadania. As mídias sociais se tornam um ambiente fértil para o envolvimento com diversos temas relacionados à política. Na internet, os usuários podem se conectar em nome de uma causa em comum e iniciar sua participação política de forma democrática, sem custos, em um ambiente onde todos têm voz. E vale lembrar que a mobilização na internet não substitui os movimentos de rua. Conta pra gente, como você usa o celular ou o computador para se manifestar e fazer a sua voz ser ouvida? Vamos dar uma paradinha, mas antes, é claro, mais música com eles, Saci Ueré. Vamos lá. Vamos lá, gente, vamos dançar de novo? Criar é uma palavra que deriva da criança. E essa criança, quando acesa, nos balança. Esse balanço faz o mundo estremecer. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Brincar é uma palavra que deriva da esperança. E essa esperança, quando vinga, a gente alcança a estratosfera do planeta que é você. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver,
nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Ciranda é um planeta como se fosse criança. Esse planeta quando orbita nossa estrela, todos os corpos giram em torno de você. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Criar, viver, nascer, morrer. Uma cabeça sem tampa é do tamanho do céu, do céu, do céu. Uma cabeça sem tampa é do tamanho do céu, do céu, do céu. Estamos de volta com Câmara Ligada e hoje a gente fala sobre a participação do jovem na política por meio das redes sociais. E os nossos convidados que vão responder as perguntas de vocês são a Isadora Harvey, mestre em Ciência Política pela Universidade de Brasília, a UNB, e consultora em Gênero e Raça no Fundo de População das Nações Unidas. E o Ebert da Cruz, educomunicador, fotógrafo, integrante da Rede Nacional de Jovens Comunicadores e colaborador da revista Viração. Participar de debates, de mobilizações por causas sociais, fazer manifestações são exemplos de participação na política. A gente mostra agora como jovens indígenas estão usando as redes sociais, causando mudanças, melhorando o dia a dia de muitas comunidades. No Brasil, já são mais de 200 milhões de smartphones e já somos o 4º país do mundo com acesso à internet. Todos esses números serviram para diminuir a distância entre as pessoas. Além disso, as redes sociais e os aplicativos são uma potente ferramenta de mobilização que ajuda jovens e comunidades a debater e encontrar soluções para os mais diversos problemas da sociedade. Um exemplo de mobilização nas redes sociais é o Rejuinde. Criada em 2009, a rede tem o objetivo de facilitar o diálogo entre a juventude das comunidades indígenas. Antes da Rejuinde, a gente tinha informação de que existia algumas organizações de jovens, existe, né, até hoje também, no Brasil, mas a gente não conseguia conversar assim no macro, né? Tinha seus programas locais, né, sua força política local, e a gente decidiu criar a Rede de Juventude Indígena, não para representar a juventude indígena do Brasil, mas para potencializar, né, essas organizações de juventudes que já existiam no país. E a gente procura utilizar como uma ferramenta de luta, né, de dizer, olha, está acontecendo tal coisa, né, é possível acessar tal coisa, tome conhecimento disso, né, nos informe sobre suas comunidades disso. Então, assim, a gente tem utilizado o meio de comunicação para dizer, olha, existimos, somos assim, né, para até mesmo tirar essa visão um pouco romanticista dos povos indígenas, ou uma visão de que o índio está lá isolado, né, na sua comunidade, na sua aldeia, e não tem de acesso à internet. A rede conta com mais de 12 mil seguidores por todo o Brasil e já ajudou várias comunidades. No meu próprio povo, no Potiguara da Paraíba, tinha uma das aldeias sofria com a salinidade da água, né? Água um pouco salobra, né? Isso gerava hipertensão, né? Uma série de coisas, e uma postagem lá resolveu
não resolveu, mas chegou até CESAI Brasília, né, que antes não era CESAI da FUNASA, né, e foi tomar as providências devido a uma simples postagem numa rede social, que foi compartilhando e teve um número, né, considerável de acesso, uma mobilização, digamos, virtual, né, que gerou uma solução prática da coisa. E às vezes uma simples postagem sua pode viralizar, né, pode correr o mundo em questão de segundos. E aí eu penso, por que não utilizar a rede social ou a internet em si, no geral, né, como algo para solicitar, para exigir que o mundo seja melhor, né? Eu acho que se a gente começar a pensar que a internet, né, que nossas páginas, que nossas redes sociais, que nossos blogs e etc., se a gente começar a cobrar, né, posições políticas do mundo, né, questões ambientais, né, questões climáticas, sociais, eu acho que a gente consegue evoluir, né, no quesito de lutas. Tem um provérbio indígena que fala o seguinte, né, seremos para sempre lembrados pelas pegadas que deixamos. Então, que tal começar a construir essa pegada dentro da rede social também, dentro da internet. Você não pode uma fonte, não sai pro Miguel. Não pode uma fonte, não sai pro Miguel. Isadora, a gente começar o programa com esse exemplo aí da juventude indígena não é à toa, é um exemplo muito rico. Então, acho que para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco sobre como os jovens, então estão usando as redes para atuar e de que forma, como essa atuação está sendo com mais foco em movimentos de cidadania. Acho que o exemplo da Rejuinde é perfeito, é uma organização que tem aí se mobilizado principalmente através das redes sociais. Eu acho que o papel das redes sociais é muito interessante quando você pensa que você não precisa estar geograficamente próximo dos seus outros parceiros e parceiras para fazer mobilização. E eu acho que é um exemplo da força que as redes sociais, a internet como um todo, mas que as redes sociais têm enquanto ferramenta de articulação política. Através das redes sociais, você pode criar um movimento que pode começar através de um simples evento no Facebook e pode adquirir uma capacidade de confirmações de 1.000 pessoas, 100.000 pessoas, e a partir daí você tem a capacidade de levar a sua pauta para lugares que possivelmente sem as redes sociais você não conseguiria. É verdade. Herbert, conta pra gente, né, a sua história como comunicador, né, as suas experiências nas redes sociais e como você também trabalha com jovens. Então, boa tarde, gente. Eu comecei minha experiência muito na necessidade de contar outras histórias, né? Então, comecei, e até hoje, né, quando eu era adolescente, contribuía na revista Viração, que era uma revista que é uma revista construída por jovens de todo o país, né? Deixa eu pegar para mostrar com calma aqui a Viração, conta a história dela. E é uma revista que a gente constrói ela online, né? Então a gente tem um grupo no Facebook, onde a gente tem um conselho editorial e a gente pensa nas pautas, né? E constrói ela. Antes a gente fazia mensalmente, hoje é semestralmente, porque a gente imprimia ela, mas a gente cada vez mais tem entendido que esse espaço, né, além de servir para nos organizarmos, serve para a gente também, a gente precisa trabalhar nesse novo formato, né, de construção de conteúdo que é digital, e a gente fez isso muito pela Agência Jovem de Notícias, né, onde é um espaço que qualquer jovem que tem interesse em contribuir pode estar realizando ali um movimento de construção de novas narrativas, né. A gente já tem pergunta, pode fazer a sua. Oi, sou Ana Clara, do Paulo Freire. E eu gostaria de saber o que vocês acham do STF ter proibido aproximadamente 3 milhões de pessoas a votarem uma semana antes por causa da biometria. Posso começar? Pode responder. Bom, é uma coisa bem complicada, e aí falando como cientista política, isso é uma medida que compromete a democracia participativa, mas eu acho que pensando aí no tema que a gente está tratando hoje no programa, através das redes sociais, o nível de fluidez e agilidade com que esse tipo de informação chega e através da rede social como uma ferramenta, as formas estratégicas que podem ser utilizadas para criar movimentos, manifestações, que exponham a sua opinião sobre isso, acho que é uma virada de chave muito importante que a gente pode e deve se apropriar num cenário como a gente tem hoje em dia.
Eu acredito que, infelizmente, foi um movimento que não compreendeu que a gente ainda tem uma desigualdade muito grande no acesso às tecnologias de informação e comunicação, né? A gente sabe que nosso país, né, a internet ela é reflexo também da realidade. A gente vive com uma série de desigualdades, né, todos os dias, e uma medida, assim, eu acho que ela foi uma falta de compreensão mesmo da realidade dos povos dos 4 cantos do país, né? Nesse país continental enorme, onde a gente sabe que a cultura digital está presente na vida de jovens, né, de adultos, também das crianças, mas que a gente, infelizmente, ainda não tem um acesso pleno, né? Às vezes a gente dá um jeitinho, vai para a lan house, pega o celular da mãe, né? Enfim, então a gente precisa compreender melhor essa realidade brasileira e pensar as políticas públicas em uma decisão tão séria, num cenário assim tão complexo que a gente está vivendo hoje, a partir das realidades, né, das pessoas. Herbert, rapidamente, que tipo de pautas os jovens trazem, então, para construir a revista de vocês? Então, nossa revista ela é baseada muito na perspectiva de direitos humanos e juventude, né? Mas isso refletindo a partir da nossa realidade. Então, eu não tenho como contar a história de alguém que mora no norte. Eu tenho como contar a história da realidade de onde eu vim, né? Então, nasci na Ceilândia, eu sei a realidade da Ceilândia, né? Mais especificamente do Sol Nascente, que é, né? Ali, não moro mais na Ceilândia, moro em Taguatinga hoje, mas eu compreendo também, e a partir da minha ação como fotógrafo hoje, eu consigo andar em diversos locais e compreender e tentar, a partir da fotografia, fazer uma intervenção de comunicação em diversas realidades. A gente tem mais uma pergunta na plateia. Pode fazer arquibancada? Na arquibancada? Plateia, É na plateia mesmo. Plateia, fica à vontade. Pode fazer. Eu sou o Daniel, sou do Centrão de São Sebastião. Eu queria saber se movimentos populares, como as hashtags, elas realmente influenciam no meio político. Com certeza, eu acho que a difusão da informação em toda forma e formato que ela vem através das redes sociais é uma maneira de você incidir politicamente sobre um assunto ou sobre um tema. Então, com certeza, o surgimento das hashtags, antigamente elas surgiram de uma maneira mais difundida, era hashtag para tudo quanto é coisa, mas eu acho que hoje ela tem adquirido um formato estrategicamente político, pensando na incidência. Então, com certeza, a difusão desse tipo de mensagem tão curta e tão simples que você coloca numa foto, você coloca num post, é uma forma bem estratégica de você difundir uma pauta. A gente vai para as redes sociais, que já tem pergunta, né, Kathleen? Mas antes, eu gostaria de saber como você acha, né, qual a importância dos jovens hoje com a disseminação das redes sociais, né, na política, trazer isso mais para a realidade de pessoas que não estão tão próximas. Olá, Raila. Então, eu compartilho do mesmo pensamento do Ebers, que é usar a comunicação para dar essa visibilidade. Eu, como estudante de jornalismo, acredito que esse é o caminho que eu posso usar. Sim. E a gente já tem pergunta aqui. Você já tem perguntas aí pra gente também? Na verdade, é um comentário do Rogério Borges, de Brasília. Ele falou: eu tento ao máximo usar a internet para desmistificar questões de gênero, por exemplo. Tento levar questões sociais em discussões para que as pessoas possam ver que o debate sobre alguns assuntos é necessário, mesmo que seja um pouco incômodo para alguma parcela da sociedade. E temos uma pergunta do Giancarlo, de São Paulo, que chegou via WhatsApp. Ele perguntou para os especialistas como os jovens podem conhecer melhor como a política funciona pela internet e criar conscientização. E depois levar as suas demandas para a rua. Eu acho que é a questão da disseminação de informação, né, que ele quer saber. Sim. Podem responder os dois, inclusive, né? Um de cada vez. Eu acho que, começando pela última, acho que a internet, a partir do momento em que ela ficou um pouco mais difundida e que, através dela, mais pessoas conseguiram ter acesso a informações que antes não eram difundidas da mesma forma, as ferramentas de busca e as redes sociais, elas são fontes inesgotáveis de informação. Eu acho que tem também uma chave, um pulo de que é não cair
no algoritmo que sempre te repassa as mesmas informações. Então, eu acho que, nesse ponto de vista, buscando, se você está em busca da informação, procurar por palavras diferentes ou procurar diversos temas, mudar exatamente o mesmo termo que você procura. É uma forma muito interessante de você ter outras informações que não são as que estão sempre circulando nas suas redes sociais, porque você acaba tendo acesso ao mesmo tipo de conteúdo. Eu acredito que esse processo, né, da educação está muito vinculado a esse processo de participação, comunicação, cidadania, né? Então, a partir da educomunicação, por exemplo, eu comecei a entender como funciona o poder, né? O poder legislativo, executivo, né? O judiciário. Então, foi muito importante os espaços educativos que relacionavam educação e comunicação que eu participei. Por isso eu sou da educomunicação, né? Que é essa relação das duas coisas. Então, a gente tem vários meios, né, de conseguir informação, né? Às vezes até o YouTube ensina mais do que a gente está aprendendo. A gente aprende muito mais no YouTube do que a gente aprende em sala de aula, né? Então, essa é uma ferramenta muito importante. Então, assim, e como participação, né, enquanto esse espaço de criação, acho que todos nós podemos pensar formas criativas também de informar, né, divulgar alguma informação, principalmente as informações sobre as estruturas políticas e o que está acontecendo, né? Verdade. Mais uma pergunta, pode fazer. Olá, eu sou a Laura, estudante do Paulo Freire. Minha pergunta é, considerando que hoje os jovens, a maioria dos jovens estão tão envolvidos com as redes sociais, por que a Câmara ela não promove debates nas redes sociais para que os jovens eles possam participar, estar mais por dentro mesmo da política e dos candidatos, né? Para que a gente não só na TV, mas também nas redes sociais possa conhecer. Vou aproveitar e responder um pouquinho antes. Eu tenho uma pergunta para engatar nessa, mas como você se referiu à Câmara, eu vou aproveitar e dizer que a Câmara tem vários fóruns de debate abertos, não só pela TV Câmara, que faz, além do Câmara Ligada, a outros programas com participação popular. A Câmara tem uma vasta intervenção e atuação nas redes sociais nesse momento, pelo Facebook, pelo Twitter. Se você entrar lá e procurar o Twitter da Câmara Oficial, a página oficial da Câmara no YouTube, você vai ver todas as maneiras de você participar, inclusive uma muito importante que eu aproveito para divulgar aqui para vocês, que são as audiências públicas virtuais e digitais. Durante o evento da audiência pública, que é destacado lá, que é, enfim, informado com antecedência para as escolas, para os professores, para os estudantes, para a sociedade de uma maneira geral, você pode entrar na hora da audiência pública e mandar a sua pergunta para os participantes e para os deputados, para os parlamentares que estão lá debatendo um assunto que interessa a vocês. Então, fiquem ligados. Entrem lá, é o momento de vocês fazerem essa atuação do mundo digital ter muita força. E aí eu rebato para vocês a pergunta delas, como é que é essa participação no processo legislativo hoje em dia? Como é que vocês veem a informação que eles têm, a atuação no processo legislativo com as ferramentas que a gente dispõe hoje? Eu acho que, considerando principalmente os espaços que já estão consolidados, como, por exemplo, esses que você acabou de mencionar, as redes sociais e a mobilização política de jovens é muito importante para fazer a articulação de participação nesses espaços. Por exemplo, os espaços já existem, eles têm uma forma específica pela qual eles funcionam, eles têm um script, digamos assim, e através das redes sociais você pode, por exemplo, fazer uma mobilização na sua escola ou na sua comunidade para juntar pessoas que tenham interesse em participar, ver, de repente, uma pauta específica que te interessa e juntar essas pessoas que também têm esses objetivos comuns, essas ideias comuns, para participar de uma forma coletiva, fazer discussões, debates e avançar na pauta para, na hora de estar nesses espaços que já estão consolidados e são espaços de bastante incidência política, você ter um conteúdo aí robusto, amarrado, que tenha maior capacidade de fazer incidência política nesses espaços, por exemplo. Enquanto eu acho legislativo, né, acho que a própria TV Câmara Ligada é um espaço também de participação, né? Os estudantes aqui, vocês estarem perguntando, né, estarem pautando também a gente que é convidado, acho que é um momento ali da gente poder trazer algumas questões muito importantes. Agora, esse é um movimento que eu concordo com a nossa amiga, que a gente precisa realmente fazer uma discussão a partir também dos coletivos e grupos que a gente participa. Então, seja na escola, seja na minha comunidade, a gente precisa olhar para as temáticas que fazem relevância para a gente e colocar em discussão. Olhar as fontes, né? Eu acho que uma questão muito importante, ainda mais em ano de eleição, é a gente procurar
compreender a diversidade de fontes e a veracidade das fontes, né? E sempre estar discutindo ali com dados, com temas que sejam honestos para a gente ter um debate mais saudável. Verdade. A Vamos gente para o vai- nosso último intervalo, mas antes mais música com eles. Saci Ueré, vamos lá. Ixi, eu acho que era você. Né? Caboclo se jogou no meio do mar. Caboclo se jogou no meio do mar. Ele ouviu o canto da sereia. Ele viu o rosto de Emanjá com suas vestes azul brilhante. E o caboclo se jogou no meio do mar. O caboclo se jogou no meio do mar. Caboclo se jogou no meio do mar. Caboclo se jogou no meio do mar. Ele ouviu o canto da sereia. Ele viu o rosto de Emanjá com suas vestes azul brilhante. E o caboclo se jogou no meio do mar. E o caboclo se jogou no meio do mar. Se liga. Mas quem não foi pro mar, não se entregou, nunca sofreu. Não vá me reclamar da vida não, pois não viveu. Mas quem não foi pro mar, não se entregou, nunca sofreu. Não vá me reclamar da vida não, pois não viveu. Eu quero. Quem manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caçador. Quem manda na mata é Oxóssi, Oxóssi é caçador, Oxóssi é caçador. Caboclo se jogou no meio do mar. Caboclo se jogou no meio do mar. Ele ouviu o canto da sereia. Ele viu o rosto de Emanjá com suas vestes azul brilhante. E o caboclo se jogou no meio do mar. E o caboclo se jogou no meio do mar. E o caboclo se jogou no meio do mar, meio do mar, meio do mar, meio do mar, meio do mar. Oxóssi é rei, Oxóssi é rei, Oxóssi é rei. Estamos de volta e hoje o Câmara Ligada discute juventude e política com a ajuda das redes sociais. A gente conversou com alguns deputados sobre esse tema. Vamos ver?
As redes digitais ela têm incentivado muito a participação de jovens na política, né? Isso tem sido muito interessante, pois também permite o diálogo constante com essas pessoas, né? A juventude tem participado ativamente, tem debatido posicionamentos em algumas votações e até sugerido projetos de lei, em algum caso, no nosso gabinete. E ninguém melhor do que o jovem, que conhece muito bem essa terra sem lei, das redes sociais e do WhatsApp, para fazer essa comunicação. O jovem de hoje, ele tem um papel preponderante, porque é formador de opinião. E a importância da participação do jovem na política é o espírito revolucionário que o jovem tem. A ideia de transformação, de mudança, de questionamento sobre o sistema, todos os sistemas. E hoje nós temos mecanismos diferentes que possibilitam a participação dos jovens. E o que está bombando agora são as redes sociais. O jovem se expressando, dando suas opiniões políticas, expressando sua vontade de transformação e de mudança. Eu acredito também que é justamente essa participação mais ativa, a voz que os jovens estão tendo, mesmo que através da internet, que tem ajudado na construção de uma geração mais consciente politicamente e mais exigente também com a relação ao desempenho político dos seus parlamentares. Que o momento de crise política do nosso país é uma oportunidade que nós temos para que se criem novas lideranças. E tenho certeza absoluta que com a participação dos nossos jovens, a nossa sociedade, o nosso país, com certeza absoluta, irá melhorar. Webert e Isadora, líderes, novos líderes pelas redes sociais, líderes comunitários que surgem, jovens líderes. Como é que vocês estão vendo isso? Vocês têm novidades para a gente dessa participação? Elas têm que características? Quem são esses líderes que estão surgindo, os jovens líderes que estão surgindo pelas redes sociais? Bem, eu acredito que são os digital influencers, né? Os youtubers, né? As pessoas que estão aí no Instagram divulgando formas criativas, né? De discutir diferentes assuntos, muito voltados a identidades, né? Identidades sobre raça, né? Negritude, a gente viu na região índia a identidade indígena, as mulheres, LGBTs. Então, eu acho que esses digital influencers têm profunda importância hoje no debate público, né? E o YouTube é essa ferramenta também que a gente consegue, além de assistir, produzir, né? Então, eu deixo até o convite, né, para a gente cada vez mais conhecer melhor essas ferramentas, compreender que a gente tem direito à comunicação e que a gente precisa tá combatendo as opressões a partir dessa ferramenta, né? E aí a gente precisa organizar uma maneira e pensar formas que sejam mais que as pessoas assistam mais, né? Utilizem mais do seu produto de comunicação, do seu conteúdo para a realidade, né? Para que ela dialogue diretamente, faça sentido, porque a gente, na internet, eu acho que tem essa oportunidade de construir, assim como as músicas, né, do Saci Ueré, de fazer essa criação, né? De possibilitar novas histórias e novas narrativas. Pergunta da plateia. Oi, sou Ellen, aluna do Colégio Paulo Freire. Minha pergunta é para a Isadora. O que você acha da influência da religião na política, mesmo com o país sendo laico? Olha, eu acho que isso é um tema bastante complexo, mas eu acho que todas as pessoas têm os seus direitos de se manifestar. Mas da mesma forma como as minhas opiniões pessoais elas não podem infringir os seus direitos, acho que a gente tem que carregar individualmente para a gente. Será que a exposição do que eu tenho para dizer, ou a influência daquilo que eu estou carregando, ela infringe o direito de outra pessoa? Outra pessoa está se sentindo reprimida, ou abafada, ou até mesmo ocasionando algum tipo de violência contra algum tipo de pessoa? Então, acho que essa é sempre a pergunta que a gente tem que fazer sobre tudo. Eu acho que a religião é mais uma dessas pautas que é um assunto individual, mas a gente compartilha com muitas outras pessoas e que a gente tem sempre que estar manifestando as nossas opiniões, mas de uma forma respeitosa. Verdade. Mais perguntas? Pode fazer. Olá, meu nome é Maria Luísa, sou do Centrão de São Sebastião. Minha pergunta é para o Weber. Hoje em dia, muitas figuras públicas estão se posicionando nas redes sociais sobre as políticas. E eu queria saber como não deixar ser influenciado por elas. Bem, não deixar ser influenciado, acho que parte muito de uma questão de leitura crítica, né? A gente precisa realmente ativar
né, a válvula ali da nossa leitura crítica dos meios de comunicação, né, seja na TV e principalmente na internet, que hoje é onde a gente está mais, né? E a gente precisa também estar procurando checar, né, essas informações, né? Também reparar quando está violando ali os direitos de outra pessoa, né? Quando que esse discurso é de ódio, quando que esse discurso ele discrimina, né? Inferioriza as pessoas. E eu acredito que a gente pode combater, né, esse processo a partir de uma atuação crítica, de leituras críticas, né? Nesse sentido do diálogo dentro das mídias sociais. Mais perguntas, Kathleen? Pode, por favor. O Johnny Kelvin, de Brasília, comentou via Facebook que ele usa a hashtag para divulgar alguma ideia e participar dos debates públicos. E já quando ele vai expor algo pessoal, ele costuma postar fotos ou pequenos textos. A Daniela Brito, do Rio de Janeiro, perguntou para a Isadora como que o jovem pode participar da política e do debate social depois de um dia muito cansativo. E como que a piora das condições de trabalho, o estrangulamento da organização sindical atrapalha a participação da juventude na política. Olha, foi uma pergunta complexa. Tem que arrumar tempo e energia para ser um ator político, né? Um atuante na política. Com certeza. Né? Mas eu acho que as redes sociais, nesse sentido, eles têm uma vantagem que é muito importante da gente considerar. Há 40 anos atrás, há menos de 40 anos atrás, quando meu pai estava fazendo o movimento estudantil, você não tinha essa possibilidade de interação que a gente tem hoje. Então, em assembleias estudantis com 4, 5 mil pessoas, todas as decisões tinham que ser tomadas naquele momento. Aonde ia ser a próxima assembleia, por exemplo, o local, a hora. E hoje em dia você consegue, uma simples manifestação, você consegue acompanhar exatamente onde ela está. Então você consegue monitorar ela, por exemplo. Você consegue ter perdido a concentração e encontrar a manifestação na esquina de uma rua com a outra, porque você sabe que ela vai estar lá. Essa diferença na possibilidade de articulação política e nessa interlocução entre os movimentos, eu acredito que é o que mais dá força para os movimentos, quando eles conseguem se articular com outros movimentos. Então, a rede social, eu acho que, de uma forma geral, a vida sempre é muito corrida, a gente sempre tem que fazer tudo muito cedo e cada vez mais isso é cobrado. Mas a rede social é uma ferramenta muito importante quando você considera o tempo que ela te otimiza. Você não precisa sair da sua casa necessariamente para saber o que está acontecendo na esquina. Através da rede social, facilmente você consegue saber, ter foto, tem imagem, tem Google, tem tudo. Então, eu acho que a gente precisa virar essa chave assim e tentar utilizar a rede social a nosso favor, como uma ferramenta estratégica de articulação política, por exemplo. Verdade. Temos mais plateia. perguntas? Olá, eu sou o Antônio do Paulo Freire e eu queria saber sobre o impacto do algoritmo, como do YouTube, Facebook, Instagram, sobre a opinião dos jovens, a opinião política dos jovens e se vocês consideram que se isso é algo bom ou ruim. Obrigado. Não, eu acho que, assim, pegando um gancho, inclusive na fala do Ebert, respondendo a pergunta sobre como não se deixar influenciado, as coisas que a gente olha na internet, elas sempre puxam outras coisas que se parecem com aquilo para mostrar para a gente, porque entende-se que é disso que você gosta, é isso que você tem interesse. Então, eu acho que, ou mudando a palavra, ou procurando novas fontes de informação, eu acho que aí, nesse caso, a rede social ela é muito cômoda, porque a informação ela sempre chega até você, mas a gente também tem que manter muito claro o papel que a gente tem de buscar informação. Então, considerando os algoritmos e considerando que a gente vê sempre as coisas que a gente tende a ver, então são sempre as mesmas coisas, é por isso que às vezes a gente acha que todo mundo pensa igual a gente, eu acho que é papel também das pessoas buscarem informação de outras formas, de outras fontes, de outras maneiras, em outros portais, para ter uma diversidade aí que seja um pouco mais compatível com a realidade. Olá, meu nome é Débora, eu sou do Centrão de São Sebastião e eu gostaria de saber como podemos expor opiniões contraditórias das massas populares sem ser taxados com adjetivos pejorativos e nem ofender os politicamente corretos. Esse espaço de... a violência ela está muito presente, né, na internet, porque na vida cotidiana ela também está. Né? A gente parece ter a impressão que o mundo começou a ser violento, mais violento após a internet. Na verdade, eu acredito que as máscaras começaram a cair. Né? Então, é muito importante a gente estar prestando atenção também
quem é a gente na internet, né? Quais são os dados, as informações que a gente tem colocado na internet ou em qualquer lugar, para que a gente resguarde a nossa segurança, né? A segurança das nossas informações, para que a gente não seja vítima. E a gente tem visto, né, diversos relatos, e quando manifestam informação, né, a pessoa é ameaçada, né, a pessoa sofre ali uma retaliação. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso, né? E denunciar isso. Eu acho que é fundamental denunciar, né? A segurança, a nossa segurança dentro desse espaço, ela precisa dialogar com os direitos que a gente tem na internet, né? No VT até falou que é terra sem lei, mas não é. A gente tem um marco civil da internet, né? Eu acho que a gente vai poder discutir ele mais um pouquinho. Mas a gente precisa prestar atenção os lugares que a gente posta, as informações que a gente expõe sobre nossa vida. Verdade. Não dá mais tempo, Raila? Infelizmente acabou. Nós terminamos aqui, mas você pode continuar ligado na gente, nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, ou dar uma olhada também na nossa página, câmaraligada.com.br. Você também pode participar do nosso processo legislativo, dar sua opinião sobre os projetos e discussões que acontecem aqui na Câmara. É só entrar no portal edemocracia.câmara.br. Confere lá. Eu agradeço muito o apoio do Sesc DF, da Unesco, ANDE, Unicef, Simpro DF, UNFPA e o Jovem de Expressão. Agradeço a presença de todos, obrigada equipe técnica, produção. Isadora, Webert, foi um prazer. E olha só, a plateia maravilhosa, espero que vocês tenham gostado. E olha só, 12 anos de programa, vamos comemorar, Saci Uerê. Obrigada. Vamos dançar, gente. Eu quero convidar vocês para descer aqui. Vamos, vem para cá, vem mais pertinho. Quem quiser da equipe técnica vir dançar aqui também, largar a câmera e suar com a gente. Chega aí, chega aí. 7 dias da semana, 3 pra ir, 2 pra voltar. Os outros 2 guardo de folga, pra caixa do meu peito respirar. 7 dias da semana, 3 pra ir, 2 pra voltar. Os outros 2 guardo de folga, pra caixa do meu peito respirar. E nesses 2 você está, com seu velho roupão, café quente na chaleira, repousa sobre o fogão, perfume de macaxeira, o banquete da estação. 5 horas da tarde o vento bate na janela, e o véu que cobre ela parece que vai voar. Me convida pro naufrágio no teu leito, suspeito que o mundo é pra enfeitar o nosso lar, que é pra enfeitar o nosso lar, o nosso lar, o nosso lar, que é pra enfeitar. Da semana, 3 pra ir, 2 pra voltar. Os outros 2 guardo de folga, pra caixa do meu peito respirar. Com seu velho roupão, café quente na chaleira, repousa sobre o fogão, perfume de macaxeira, o banquete da estação. 5 horas da tarde o vento bate na janela, e o véu que cobre ela parece que vai voar. Me convida